Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual a sua pergunta? Jurandir Sério mandou R$7. Vendo o papo com o Sky, pensei sobre o Clint. Você acha que o filme do Sniper realmente não cai numa onda ruim? Jurado número 2 me passou crítica. Sniper o oposto. Muito boa pergunta. O Sniper Americano é um filme que eu não gosto do Clint, tá? Isso é preciso deixar claro. Quando a gente gosta de determinado autor, a gente precisa ter a compreensão de que não é porque ele é autor que ele só faz filme bom. Essa é uma visão equivocada. Inclusive uma visão equivocada da nossa percepção enquanto espectador, quando nós vemos que grandes autores vão lançar filmes e que nós imediatamente acreditamos que esses filmes vão ser bons. Não, autor faz filme ruim. Inclusive existem autores ruins. Autores que não têm filmes bons. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Essa é uma parada que a gente precisa ter em mente em primeiro lugar. Agora, sobre o Clint, ele é um autor que é conhecido, inclusive por característica de estilo, por essa exposição de uma contradição pessoal, que é algo que o Ford fazia também. Então veja, o Clint ele já tem como característica ser esse autor que continua a Hollywood clássica, que tem como princípio essa continuação da Hollywood clássica. O Clint está muito mais próximo de John Ford, de Howard Hawks e Sidney Lumet de alguma maneira, do que está próximo da galera da nova Hollywood. Coppola, de Brian De Palma, Scorsese e companhia. Ele tá muito mais interessado nessa galera lá de trás do que nessa galera mais dessa nova geração da década de 70. E ele expõe, tal como Ford fazia, as suas contradições pessoais, ideológicas, políticas. Ele faz isso em Jurado número 2, ele faz isso em A Mula, ele faz isso nos seus filmes sobre heróis americanos, como Sniper Americano. Agora, pra mim é um filme bom? Não. A grande questão é que Sniper Americano ele está inserido sob um contexto de guerra ao Iraque muito particular e que traz questões muito problemáticas de fato. Só que ainda que ele traga essas questões problemáticas e que são inquestionáveis ao meu ver, ele também coloca a visão do herói americano em conflito. Veja o que eu quero dizer. Eu não acho Sniper Americano um filme bom. Eu acho um filme ideologicamente posto num lugar um tanto problemático, mas não é a questão ideológica que vai fazer eu gostar ou não do filme. Mas, ao mesmo tempo, ele põe em conflito o seu personagem central. Um personagem que é exposto a uma ideologia, a ideologia americana, de que é preciso lutar pelo seu país, mas sempre trazendo para uma perspectiva de conflito desse personagem. Esse personagem que, mais uma vez, é convocado ao exército, é ideologicamente imposto a ele essa ideia de que é necessário defender o seu país, algo que o Michael Cimino, por exemplo, faz muito bem também em O Franco Atirador. Esses sujeitos que celebram, que brilham, que casam. O Michael Cimino, inclusive, ele faz a primeira parte de Franco Atirador, quase 40 minutos de grandes celebrações. Os seus personagens centrais estão celebrando. Eles estão fazendo rituais de felicidade, percebe? Vivendo uma vida feliz. Mas ao mesmo tempo que a gente vê aquilo tudo ali, a gente tá na nossa cabeça assim, caralho, eles estão muito felizes, mas daqui a pouco eles estão indo pra guerra. Mas eles estão contentes por fazer isso. Porque existe uma crença ideológica imputada nessas pessoas de que eles estão indo defender o país. E esses sujeitos que voltam e que depois ainda são xingados. E veja só, não tô nem discutindo se devem ou não ser xingados, tá? Mas sujeitos que são feitos a crer que estão fazendo isso pelo país e depois, quando voltam, são xingados de assassinos. E aí o Clint faz um filme como esse, problemático, um filme que discute a guerra do Iraque de forma problemática, mas expõe o seu sujeito a essas contradições. Não é um herói unidimensional, bom, que está indo lá para salvar a América. Não, é um sujeito que atira em criança. É um sujeito que retorna e tá fudido da cabeça. Então, assim, eu acho que o filme entra numa onda ruim. Mas ainda assim, é um filme que a gente não pode questionar que ele não tenha também feito as características que o próprio Clint trabalha sempre nos seus filmes.
que é expor essas contradições dos Estados Unidos. Cinéfilo Quebrado mandou R$7. Professor, quais as características do cinema do Hong Sang-soo fazem ele ter tanto prestígio com a crítica hoje? Então, eu não posso responder por toda a crítica, mas a gente pode discutir quais são as características do Hong Sang-soo que me fazem enxergar nele um grande autor do cinema contemporâneo. O Hong Sang-soo é um autor que brinca muito com a lógica ontológica do cinema. Portanto, com essa noção de um cinema realista que muito tempo atrás já foi trabalhado e que foi muito celebrado ali nos anos 40, 50, pelas experiências realistas do neorrealismo italiano e do pensamento basiniano. Hoje, o cinema contemporâneo vem adotando esses princípios realistas não como um viés tal qual Bazin falava lá no passado, mas um viés onde o realismo é o único caminho possível para entregar verossimilhança, inclusive para a fantasia. Então, para que o espectador consiga enxergar verossimilhança naquilo que está sendo visto e, portanto, enxergar algum senso de maturidade nas imagens que são construídas, eu preciso fazer com que elas sejam realistas o suficiente. Não é isso que o Hong Sang-soo faz. Ao contrário, o Hong Sang-soo trabalha sob a ótica do realismo, mas ele ironiza o realismo ao mesmo tempo. O Hong Sang-soo trabalha sobre o realismo, inclusive sobre essa noção de uma espécie de cinema de fluxo. Cinema de fluxo é uma tendência contemporânea do cinema, que tem aula no Introdução ao Cinema, inclusive, que é esse cinema de gatilho, esse cinema onde alguma coisa acontece e simplesmente as coisas vão acontecer a partir dela. Um gatilho se inicia no filme e a partir desse gatilho as coisas simplesmente acontecem. O Hong Sang-soo trabalha sobre uma espécie de cinema de fluxo um tanto mais controlado. Só que qual é a grande ironia que ele faz com esse realismo? Ora, as imagens que estão à nossa frente sendo apresentadas são imagens que são capturadas sobre uma câmera digital bastante crua. São imagens quase não trabalhadas em termos de cor, em termos desse tipo de pós-produção. Algo que o cinema contemporâneo realista faz e muito. Para ser realista, eu preciso trabalhar a cor, eu preciso escurecer o filme, eu preciso dessaturar. Percebe como é diferente a noção de realismo para a grande indústria, para o realismo do Hong Sang-soo? Os filmes do Hong Sang-soo, mesmo crus, têm muito mais cor que qualquer filme de blockbuster americano. E são crus. É simplesmente as coisas que estão na frente da câmera. Quase sem pós-produção. Mas a ironia disso tudo vai além. Porque o Hong Sang-soo ele cria uma espécie de simulacro da realidade. Um simulacro na realidade que vai se repetindo ao longo dos seus filmes. Seus filmes quase parecem sempre ser a mesma coisa. Uma réplica do anterior, mas que diz sobre uma outra coisa ao mesmo tempo. Um simulacro de realidade. O Hong Sang-soo está falando sobre a realidade, mas na verdade está falando sobre algo que está para além da realidade. E, portanto, algo muito único, muito particular. Algo muito vinculado a essas ideias onde as imagens são muito voláteis. E isso se configura, inclusive, também na sua prática. O Hong Sang-soo é um diretor que ele pensa o seu filme também em fluxo. Ou seja, ele escreve a cena, ele filma a cena, e a cena seguinte que ele vai filmar, ele vai pensá-la depois de ter filmado a anterior. Ou seja, é um tipo de filme muito bom para quem discute essa ideia de que o roteiro é a alma do filme. É um filme formado num fluxo de consciência. Ele filma a primeira cena, e a partir da primeira cena filmada, ele pensa a próxima. E assim o filme vai acontecendo. Hong Sang-soo é brilhante. Silvia mandou R$7. Hong Sang-soo é um flopado. Desculpa, mas só pode ser trollagem. Alguém chama-lo de maior cineasta da atualidade. Maior cineasta da atualidade se chama Christian Petzold. E aqui eu não tô falando do maior cineasta vivo. Porque a gente pode falar Brian De Palma, tem uma galera aí que tá na frente do Christian Petzold. E nem me fale Scorsese porque eu prefiro e eu sustento meu gosto no Petzold. Mas Brian De Palma, tem uma galera viva. O Clint Eastwood são autores maiores do que Petzold e tudo mais. Mas eu tô falando assim, dessa geração aqui, é Petzold. Maior cineasta vivo, em atividade, praticando um cinema ainda na sua maturidade, digamos assim, Petzold. Depois vem o Sang-soo. Pergunta pro Saco mandou R$10. Vai isco. Eu acho que ele quis dizer Vasco. E é Vasco muito. Já me perguntaram muitas vezes, você gosta de futebol, Felipe? Não, eu gosto do Vasco. Ah, Felipe, você gostaria que Ainda Estou Aqui vencesse o melhor filme ou o Vasco ganhasse a Libertadores? Você tá de sacanagem com a minha cara.
Você tá de sacanagem com a minha cara. Não precisa ser Libertadores, não. Pode ser o Carioca. Pode ser o Carioca. Ah, o cinema deixar de existir ou uma Libertadores pro Vasco? Foda-se o cinema. Tô pouco fudendo pra cinema. É Vasco.